Bom, estamos ao vivo. Vamos fazer a leiturinha aí. De costume, né? Estamos em Jeremias 25. Tá bom, gente? Vamos continuar a nossa leitura aí no site bibliaon.com. Ou se você quiser acompanhar com a sua Bíblia física em papel, siga, vem conosco fazendo a leitura, certo? Bom, puxando o zoom para poder mostrar o texto na tela, né? Para quem não está usando nada, quem está só ouvindo, pode ver na tela também aqui a leitura e acompanhar ao vivo. Quanto maior a tela, melhor, né? Para vocês, para a gente acompanhar aqui. Então, espera aí. Jeremias 25. Tá lá, ó, Bíblia On, hein? Continuando a nossa leitura. Então, 70 anos de exílio. 70. A palavra veio a Jeremias, mais uma vez, né? A respeito de todo o povo de Judá. Deixa eu só conferir o microfone aqui. Veio a respeito de Judá. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isso aqui, ó. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim. Aí, ó, tá vendo? 23 anos. Ele profetizando, né? Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram e nem lhes deram atenção. Olha só, o cara tá falando a mesma coisa ali, 23 anos, hein? Quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com todos os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. E eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor, de zombaria, tá? De zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva ao som do moinho e à luz das candeias. E à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos, hein? Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação. A terra dos babilônios por causa de suas iniquidades também, né? Declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Então é o coração duro da Babilônia, né? Igual do faraó do Egito, né? Ele começou, tá gostando então de parecer o bonzão aí, que domina todo mundo, em vez de se arrepender, então vai ser castigado. Mas vai ser usado para
para castigar os israelitas que estão pecando o tempo todo também, né? Se o rei da Babilônia tivesse sido humilde e não falou, Deus, eu não quero castigar eles, né? Aí Deus perdoaria também o rei da Babilônia, né? Mas só que ele não quis. Aí o castigo dos israelitas, sei lá, vinha de outra maneira, né? Só que eles não quiseram. Só que a gente está lendo, aconteceu o que tinha que acontecer. Entendeu? A taça da ira de Deus. Assim me disse o Senhor. Peraí aqui, ó. O Deus de Israel, peguei de minha mão este cálice com vinho da minha ira, e faça com que bebam todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e os seus líderes, todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz. Uz é a terra do Abraão ou de Jó? Um é Ur e o outro é Uz, né? Ou seja, é a Babilônia, né? Tá dentro da Babilônia essa terra de Uz aí. Todos os reis dos filisteus, também lá na Filistéia, né, Palestina, de Ascalon, Gaza, Ecrom e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras além do mar, ou seja, o planeta inteiro. Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, os reis da Arábia, no caso a Arábia Saudita, né, e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri, de Elão, da Média, todos os reis do norte próximos ou distantes, um após o outro, todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque, que também beberá o cálice da ira de Deus, tá vendo? Todo esse povo que eu falei aí, eles vão beber o cálice da ira de Deus. A seguir, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer a desgraça sobre a cidade que leva o meu nome. Vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo o seguinte: ó, o Senhor ruge bem alto, troveja sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam em uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes de rebanho. Porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores e nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca, a terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor
e do fogo de sua ira. Então vamos agora para o Jeremias 26. Jeremias ameaçado de morte. Ó. No início de reinado de Jeoaquim, filho de Josias, o rei de Judá, veio essa palavra da parte do Senhor. Lá para o Jeremias, lá de novo, né? Assim diz o Senhor, Jeremias falando: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra, Jeremias. Talvez eles escutem, cada um se converta da sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. No caso, se arrepender é para a gente entender, né? Ou seja, se eles me obedecerem, então eu não vou fazer. Então ele usa a palavra, então eu me arrependerei, que é para a gente entender, né? Diga-lhes assim, ó, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não tenham ouvido, então eu farei deste templo o que eu fiz no santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, já tinha apanhado lá na nossa leitura passada, né? Ficou amarrado no tronco de um dia para o outro, agora prenderam ele aqui de novo. Prenderam ele e disseram assim, ó, você certamente morrerá, ô Jeremias, né? Porque estava falando palavras de castigo ali, né? Se arrepende, senão vai ser castigado. Se arrepende, ou seja, ainda estava no tempo da chance de se arrepender, entendeu? Não tinha mais assim já era tarde demais. Então Jeremias estava pregando e ainda estava no tempo da chance. Mesmo assim, eles disseram, ó, você certamente morrerá. Por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que o templo será como Siló, ou seja, vai acontecer algo ruim? Por que você fala que aqui vai acontecer algo ruim e que essa cidade ficará arrasada e abandonada? Né? O povo ficou com raiva, não aceitou uma palavra vinda de Deus de arrependimento, tá vendo? Se arrepende aí, pô, senão vai vir um castigo. Que castigo? Que Deus não fala de castigo não, cara. Fica quieto aí. Né? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Então eles iam julgar ele, se fosse para a gente aqui, na igreja, né? Ah, vamos amarrar o cara aí, vamos dar uma chicotada nele na frente da igreja, entendeu? Se fosse para a gente aqui. E todo mundo concordando. Quando é todo mundo concordando, não parece que eles que estão certos, só porque a maioria está concordando ali entre eles, e só o Jeremias sozinho? Então poderia se pensar aqueles que estavam de fora e chegando para ver, pô, todo mundo está contra o cara, então é ele que está errado, né? Porque a maioria está contra ele, então tem o efeito manada aí também, né? Todo mundo se juntou na porta no caso deles, do templo, né, a sinagoga, se juntaram para julgar ele de morte, né? Nós vamos matar você, ô Jeremias. E o sacerdote, e olha só, que é líderes religiosos. Se fosse para hoje, ia ser pastores, bispos, né? Todo mundo processando a pessoa, pedindo cadeia, indo matar, né? Com risco dele estar na rua aí e vir um louco com a faca ou tentar atirar nele de longe, né? Se fosse nos dias de hoje. Então, olha só o risco que ele ia correr. E os sacerdotes, olha só, os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra essa cidade. Entendeu? Então eles não estavam aceitando. Como é que você profetiza contra essa cidade? Tem nada de errado aqui, não sei o que.
Entendeu? Hoje em dia tem muito processo, alguém que recebe uma crítica aí, um líder que recebe uma crítica, ele vai lá e processa o outro, certo? Então, é complicado, né, cara? Os sacerdotes, olha só, os representantes que ensinam a lei, que falam da lei, que fazem orações, que as pessoas vão até ele para poder fazer comunhão ali, orar junto, não sei o quê, falar, ensinar as leis de Deus, né, os líderes, profetas e sacerdotes. Ó, todo mundo contra o Jeremias. Olha só, imagina um monte de pastores, bispos, missionários, tudo contra você, se você fosse ungido, pregando a verdade contra aquele grupo ali. Ah, vamos processar ele, entendeu? Ia parecer que você está errado, né, na visão mundana. Só que se a pessoa lê a Bíblia, ela pode ver se a pessoa está certa ou não, né? Ver como é que se diz também, pela árvore conhecereis os frutos, ver o que ele está fazendo, entendeu? Então os líderes disseram, né? Disseram a todo o povo assim, ó, pô, vem cá, vem ficar do meu lado aqui, pô, eu tô falando contra ele, ó. Este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra essa cidade. Vocês o ouviram com os próprios ouvidos. Então os líderes religiosos lá, se fosse hoje profetizando contra Jeremias, imagina se fosse você. Gente, a gente vai matar ele porque ele está falando palavras aqui de arrependimento contra essa cidade. A gente tem que se arrepender, parar de fazer o que está fazendo. Então vamos matar ele aí, né? Ele está dizendo em nome de Deus ainda para a gente se arrepender. Que absurdo, né? Então vamos matar o Jeremias. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo assim, ó, lá preso, todo mundo contra ele, ó. O Senhor me enviou para profetizar contra esse templo e contra essa cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, seu Deus. Aí que então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês, façam comigo o que acharem bom e certo. Então Jeremias, ele disse palavras firmes, ó. Ele não ficou com medo no carro. Podia ter medo, mas não expressou ali, né? Ah, eu estou falando a palavra de Deus, porque ele realmente estava ungido, tá? Não é para a gente sair fazendo palavras de exortação, de palavras que condenam algum templo, assim, só porque acha, né? Tem que orar muito, né? Ser ungido e tal. No caso, a gente pode fazer a exortação, no caso, ó. Isso aí que você está fazendo na igreja, viu, o líder da igreja, não tá certo. Ainda mais líder de igreja, né? Que, eu sou líder, então eu não faço nada de errado. Quem é esse cara para aparecer aqui e já ficar me criticando? Eu sou o líder, todo mundo, eu vou ser criticado aí na frente de todo mundo, eu vou dar um jeito de sumir com ele, né? Então, quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês, ó, façam comigo o que acharem melhor. Eu sou só mais um do povo, eu não tenho relevância, né? Eu não sou líder de nada, eu estou falando só o que Deus pediu para mim fazer. Eu sou um sem sucesso do mundo, né? Mas eu estou aqui em sucesso para Deus, né? Eu estou falando a palavra dele. Então, para o mundo eu sou insignificante, mas eu vim aqui dar essas palavras. Então, faça comigo o que acharem bom e certo. Então, o que é achar? Que é achar que faz bom e certo, né? Vamos ver. Entretanto, estejam certos de que, se vocês me matarem, hein, líderes religiosos adorados aí pelo povo, renomado, né? Tem nome, é conhecido, famoso, estejam certos de que, se vocês me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar essas palavras, ou seja, uma palavra de certeza, convicto. O Senhor realmente enviou Jeremias e o povo estava ali ouvindo, entendeu? Um ungido, um profeta, realmente que o Senhor enviou ele. Ele ficou reafirmando: o Senhor me enviou a vocês, cara. Né? Eu não tenho aparência de chique, de renomado, né? Não é isso que o povo procura? Alguém
alguém bem arrumado, né? Nossa, tem as melhores coisas do momento da época ali, tem popularidade, certo? Então, vocês vão derramar sangue inocente, porque o Senhor me enviou. Então, os líderes e todo o povo que estava em volta ali, né? O Jeremias preso ali, amarrado e tal, ouvindo Jeremias falar isso, aí os líderes disseram o seguinte, ó. Disseram aos sacerdotes e aos profetas ali, entre eles, todo mundo rodeando Jeremias, ele amarrado. Ó, então esse homem não deve ser condenado à morte. Então eles temeram de verdade. Então eles tiveram um calafrio ali, né? O pelinho arrepiou com as palavras de Jeremias e falou: ó, esse homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, então as palavras de Deus através de Jeremias causou aquele arrepio que as pessoas, não, é verdade mesmo, cara. Sangue inocente não é para matar, né? Então o povo ali temeu a Deus, todo mundo contra o Jeremias, Jeremias sozinho ali contra todo mundo, rodeando ele, e as pessoas temeram a Deus, né, usando Jeremias, e eles disseram que não deve ser condenado à morte. Alguns dos líderes dessa terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Morezete profetizou nos dias de Ezequias, ou seja, relembrando alguma coisa, né? Rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto no mato. Então, eles estão lembrando aí de Miqueias de Morezete, que profetizou alguma coisa também a respeito de que uma cidade se tornaria entulho. Olha, o Miqueias lá atrás falou que profetizou também, eles estavam lembrando, né? Então, acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Então, ele profetizou igual Jeremias, alguém lá matou ele? Não, acho que não, né? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? Uma pergunta, estava levantando ali para perguntar, lá atrás fizeram o mesmo que Jeremias, né? O Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Então estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Então não vamos matar o Jeremias, porque lá atrás não mataram Miqueias, quer dizer, Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? No caso, então, Miqueias profetizou, no caso, eu acho que Miqueias, vamos ver aqui, Miqueias foi morto. Miqueias morreu vítima de infarto, profunda tristeza e dor de... Não, mas é outra pessoa, né? Miqueias foi morto. O que aconteceu com Miqueias na Bíblia? Ah lá, ele profetizou para o povo de Israel e Judá sobre os julgamentos que cairiam, caso não se arrependesse. No entanto, ele também profetizou que o Messias nasceria em Belém. Como o profeta Miqueias, vamos ver se tem aqui, né? Miqueias foi um profeta que se sentia cheio de coragem. Ele enfrentou falsos profetas e líderes religiosos, denunciando os crimes e os pecados do povo. Denunciava diferentes práticas, tá, não sei o que. Anunciava promessas de Deus para o povo. Isaías foi morto pelo rei Manassés, que ordenou o corte de um cedro onde o profeta se escondia. Nossa. Bom, então vamos seguir. Não está falando aqui a morte do Miqueias, né? Mas diz que é sobre a pregação dele que foi parecida para o povo ali, igual o Jeremias, né? Então o Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles. Então o povo também acho que não matou Miqueias, né? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós, se a gente matasse o Jeremias. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, o filho de Semaías, tá? Não é o Urias de Davi, não, da Batseba, não.
Esse Urias aí, ele era de Kiriat Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias também. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Acbor, e com ele alguns homens, aos quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que mandou matar a espada, né? Enfiar a espadada nele. Não sei se cortar o pescoço, no estômago, não sei. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, o filho de Sefã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Então o povo estava naquela ali de vai, não vai, né? Eles ficaram lembrando de gente que já morreu por ter falado a mesma coisa, e uns que morreram, outros não, e ficaram na dúvida ali, né? Para eles, né, apesar de ter se passado muito tempo, era mais recente do que para nós, né? Então o povo lembrava dos acontecimentos. Eles tinham os manuscritos também, né, da vida dos reis anteriores e tal. Então eles liam, no caso, como foi a vida e o reinado dos reis, né, o que falavam lá, tal, as confusões, o que o rei fez, entendeu? As bênçãos, né? Então eles tinham mais fresco na memória os que os seus antepassados ali fizeram, né, do que a gente hoje. A gente tem que ler aqui, mas não sei, né? Eles também esqueciam, né? Então eles tinham os manuscritos dos acontecidos passados também. Só que aí o Urias foi morto, né? Profetizou, morreu. Miqueias profetizou e não morreu. Profetizou a mesma coisa que o Jeremias, né? Aqui está dizendo que o Miqueias, 670 a.C., ele nasceu em Moreshet Gat, que é uma região do Gat. Ah, foi Israel então, né? Miqueias nasceu em Israel e morreu vítima de infarto. Nesse momento de profunda tristeza e dor. Não, mas aqui deve ser outra coisa, cara. Morreu de infarto, então foi outra pessoa aqui. Então não fala aqui de que o Miqueias morreu, né? Continuando, 27. Depois a gente procura em outra live aí. Jeremias 27, a submissão a Nabucodonosor, com Z. No início do reinado de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor, deve ter chegado lá no reino e falado assim, ó. Assim me ordenou o Senhor, faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe e de Amon, de Tiro, de Sidom, por meio de embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, o rei de Judá. Essa é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então eles deviam estar... Começou a falar ali, já vem gente para poder anotar, gravar na memória, né? Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei ele até mesmo os animais selvagens. Então, olha só. Tigres, leões, sei lá quais animais que tinham no Oriente Médio na época, né? Urso, sei lá. Cavalo, camelo. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto. Então, todas as nações estarão sujeitas ao Nabuco, o Nabucão, né? Nabucodonosor.
ao filho dele e ao neto, três, não sei, 3 gerações, né? Que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Então ele vai reinar aí e depois ele vai cair, né? Ou seja, ele vai ser usado ali, vai castigar o povo pelos pecados, né? Depois ele vai cair, igual o Egito lá. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra e a fome e a peste, declara o Senhor. E por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiums e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque as suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banerei vocês e vocês perecerão. Então, mais uma vez aqui, aqueles profetas que, depois de o Jeremias ter profetizado isso, vim falar, não se sujeita não, que o melhor está por vir. O ano seguinte vai ser melhor, esse ano vai ser melhor. Se a gente ser rígido e não aceitar o jugo, a gente vai prosperar, né? Ou seja, uma coisa boa ali que aqueles falsos profetas estão falando que vai trazer desgraça, né? O falso profeta profetizou coisa boa e as pessoas caíram na onda dele, então vai vir desgraça. Não ouçam ele, né? Que aí a própria coisa que ele falou, aquele jugo, vai vir ao contrário contra ele, né? Porque ele falou mentira em nome de Deus. Mas se alguma nação mas se alguma nação colocar o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei que aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, o rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Então tem que obedecer a Deus. Né? Se ficar resistindo ao rei da Babilônia, vai morrer pela peste, pela guerra e pela fome. Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem se sujeitar ao rei da Babilônia. Então, se tiver algum profeta falando aí, gente, não se entregue ao rei da Babilônia, vamos resistir, né? Ou seja, a terra estava cheia de pecado. Vamos resistir aqui na terra de pecado. Não desistam. Né? Então, estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então, você prefere acreditar em Deus ou no falso profeta que está profetizando coisas boas que não vão acontecer? Então eu disse aos sacerdotes e a todo esse povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não ouçam, não os ouçam. Imagina hoje, um monte de profeta aí, um monte de gente caindo na onda deles, né, gente? Hoje em dia tem isso, né? Tem que tomar cuidado. Sujeitem-se ao rei da Babilônia, e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a espada do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Então, no caso, né, se você prefere acreditar no falso profeta ali, ele disse uma palavra que lhe agrada, tá vindo coisa boa por aí, gente. E essa coisa boa não vir, então você vai continuar pedindo para ele e não para Deus, né? Então, você vai ficar sem amparo.
Então vai cobrar lá o seu falso profeta que você preferiu acreditar nele do que em Deus. Então, quando a desgraça, quando o castigo chegar, então você peça ajuda a ele, não a Deus, né? Cobre ele e não peça ajuda para Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Jeoaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios. Ó. O povo estava preocupado com o objeto, ó, utensílios. Não sei se era aqueles que tinham que ficar levando, né, para o templo, né? Mas enfim, utensílios que restaram no templo, é isso mesmo, que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e de Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Tá vendo? Então aqueles objetos importantes ali do templo seria levado de uma maneira assim que a população não concorda, né, por meio de escravidão, ser levado para a Babilônia, com guerra, com aquela ira, né, uma só cidade invadindo a outra, todo mundo vai tratar com truculência ali, né? Então a gente fica meio assim, querendo resistir, né? Então vamos lá, o nosso último capítulo dessa live aqui seria o Jeremias 28. Vamos lá, vamos finalizar aqui. O falso profeta Ananias. Então esse aqui deve ser outro Ananias, né? Porque a gente lê várias pessoas com o mesmo nome, né? Igual hoje em dia. Vamos lá, o falso profeta Ananias. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, o filho de Azur, profeta natural de Gibeon, o Ananias disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e todo o povo. Então estava todo mundo ouvindo o que o Ananias ia profetizar falsamente. Ó. Então, o Ananias disse falsamente o seguinte, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos, trarei de volta a esse lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou da Babilônia. Então, olha aí, o cara tá dando data, ó. Falso profeta, ele dá uma data específica, e se não acontecer, ele é um falso profeta. 2 anos, né? 2 anos não acontecer, o pessoal ia voltar lá para cobrar o Ananias, né? Então, quebrarei o jugo. Em 2 anos, olha aí como é que você pega um falso profeta. Ele deu data, chegou a data, não aconteceu. Ó, 2 anos, Deus vai trazer de volta os utensílios do templo do Senhor que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Além disso, também trarei de volta para esse lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olha só, se a gente não lê a Bíblia e ouve uma pessoa hoje falando isso aqui, Deus vai fazer 2 anos, vai fazer alguma coisa aí. E ele vai trazer a pessoa tal de volta para cá, de volta para sua vida, certo? Olha só, ele está dando nome aos bois, ele está profetizando falsamente, então, que não é também uma coisa subjetiva. Então, o Ananias aqui, ele está dando data do que Deus não falou. Ele está dizendo o que vai acontecer futuramente com pessoas com seus nomes dados, né? Ou seja, o fulano tal, né? O Joaquim, especificamente o Joaquim, ele vai ser trazido de volta, ou seja, então, mais fácil aí de identificar um falso profeta, né? Porque também tem aquelas falsas profecias que fica subjetiva, né? Que é uma coisa muito comum que acontece com todo mundo. Você está endividado? Não.
Você tem alguém na família que está endividado? Aí você fala, tem. Aí, tá vendo? Então, é com essa pessoa aí que vai ser livrado das dívidas. Deus vai restaurar as dívidas, sendo que é uma coisa boa, mas que se for mentira, ele é um falso profeta. Entendeu? Mas aqui estava bem claro, porque o Ananias ele deu data e falou acontecimento com pessoas específicas. Ó. Vai ser, se ele fosse falar de maneira genérica, ele ia falar assim: pessoas serão trazidas de volta da Babilônia, né? Em 2 anos. Poderia acontecer? Até poderia, mas só que ele falou data, né, também. Então, ele falou de forma genérica, se ele falaria de forma genérica se ele falasse pessoas serão tragas, mas ele foi mais específico ainda, que ele disse que o filho de Jeoaquim, o rei de Judá, seria trago. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias o seguinte: ó, o profeta respondeu ao falso profeta, né, desmascarando ele diante do povo, dos sacerdotes e todo mundo que estava ali ouvindo no templo do Senhor. Ó. Se fosse hoje, seria dentro da igreja. Então Jeremias respondeu assim, ó, ao falso profeta: Amém. Que assim faça o Senhor. Viu, Ananias? Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e de todos os exilados da Babilônia para esse lugar. Igual você falou, mas só que você falou em 2 anos, né, Ananias? Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Então, o Jeremias, né, ele não assim, ele não maltratou, né, o Ananias na frente de todo mundo para deixar ele humilhado ali, né? Então ele falou: Amém. Que assim, então que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, Ananias, né? Que ele traga. Aí ele complementou de maneira respeitosa: Entretanto, ouço o que eu tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Tá vendo? Então, se você, Ananias, que você profetizou aí prosperidade, vai ser trazido de volta, vai acabar menos tempo do que os outros reinos passaram. Vai acabar em 2 anos só, os outros reinos foram 70 anos, né? 400 anos no Egito, né? Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Por quê? Porque ele já sabia que ele estava falando mentira, né? Então, me dá isso aqui, né? Quebrou, né, o jugo. Devia ter ficado com raiva, né? E o Jeremias, cara, ele foi super respeitoso ali, né? Ele falou: Amém, assim que seja. Que tudo que você falou cumpra. Então olha aí o exemplo para nós hoje em dia. Hoje em dia, se alguém chegar para você, colocar a mão na sua cabeça ou falar em público ali, você estiver perto, né? E a pessoa falar assim: pô, 2025 vai ser o ano em que a sua vida vai dar uma reviravolta, que você vai se tornar famoso, que Deus vai fazer isso nessa cidade aqui. Vamos falar, na cidade do Rio de Janeiro, Deus ele vai fazer a cidade do Rio de Janeiro prosperar de uma maneira que vai se destacar no mundo. Aí você já tem aquele pressentimento que Deus coloca no seu coração para saber que é verdade ou não. Você fala assim: Amém, irmão. Assim seja feito tudo aquilo que Deus cumpra, tudo aquilo que saiu da sua boca. E você será reconhecido. Como é que é? Você será reconhecido. Será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor. Que você seja um verdadeiro reconhecido enviado do Senhor. Aí ele vai, né? Ele vai ficar ali. Hoje em dia ele poderia ficar ali feliz, né? Glória, falar glória também, né? Mas aí quando chegar o dia, aí a verdade vai vir à tona, né? Então o profeta Ananias, que profetizou uma coisa boa,
recebeu o amém do Jeremias e falou assim, ó, mas todos os profetas que passado até hoje têm profetizado guerra, desgraça, peste. Aí aquele que profetiza graça será reconhecido grandemente, né? Então o Ananias ele tirou o jugo do pescoço do Jeremias e quebrou. Ué, por que o Ananias tirou o jugo do pescoço do Jeremias e quebrou? Se o próprio Ananias tinha falado uma coisa boa, né? Por quê? Aí ele tirou e quebrou e disse, o Ananias disse diante do todo o povo, ó, assim diz o Senhor, é desse modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos, ó, dando data. E ele falou isso na frente de todo mundo. Diante disso, então, o profeta Jeremias ele foi embora. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias de novo aqui. Ó. Jeremias, vai lá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, mais pesado ainda, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Ou seja, então agora vai ser pior. De madeira, agora é de ferro. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. O povo ali, todo mundo vendo, ouvindo, né, prestando atenção, conversando ali. Né? Escute, Ananias. O Senhor não o enviou. Aí agora ele falou aqui, ó. Ananias, você é um falso profeta. Mas assim mesmo você persuadiu o povo, a nação, a confiar nas suas mentiras. Por isso, agora, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá porque pregou rebelião contra o Senhor. Qual a rebelião contra o Senhor? O povo agora vai ficar ali esperando 2 anos. Não, Deus, 2 anos, esses 2 anos ali, Deus, passa logo, passa logo. Então é contra o que Deus falou. Quer dizer, Deus não falou nada, né? Então o povo está ali esperançoso na prosperidade. Acaba logo 2 anos. Vamos ficar focado aqui só nesses 2 anos, hein, gente? É 2 anos. Então fazer preparativos aqui para 2 anos, material para 2 anos, certo? O povo agora vai ficar focado só na prosperidade após esses 2 anos, sendo que Deus não falou nada. Entendeu? Então é uma rebelião contra o Senhor. Então, se Deus não falou e o povo fica idolatrando ali a passagem logo desses 2 anos, então, deixando o Senhor de lado, rebelião contra o Senhor, e focando só na passagem logo para poder sair fora e ter bênção de novo. E o profeta Ananias, então, já desmascarado ali na frente de todo mundo, morreu no 7º mês daquele mesmo ano. No 7º mês, então, no 4º ano do reinado ali. Então vamos ver como foi a morte desse Ananias, filho de Azur. Vamos ver como morreu o falso profeta Ananias. Morreu no 7º ano, Foi morto por pregar rebelião contra o Senhor. O povo vê Jeremias caminhando na direção do templo. Não. Tem um livro também do Ananias, né? Só que não é esse. Deixa eu ver aqui. Não. Ageu, Malaquias, Abacuque, Zacarias, Sofonias, Jeremias, Lamentações, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Obadias. Bom, esse falso profeta Ananias aí é Ananias com H.
O que aconteceu com o profeta Anani? Anani é um personagem do Antigo Testamento? Não, é outro. Bom, esse Anani especificamente aqui não fala, né? Como ele morreu. Né, se não está aqui é porque não é relevante, né? A gente pode procurar em outra live daí, procurando como morreram os profetas e tal, só por curiosidade, mas enfim. E esse profeta Ananias falso aí morreu no 7º mês daquele mesmo ano. E assim encerra a mensagem, né? Não fala como. Bom, estamos finalizando aqui a nossa leitura do 25 ao 28 para essa live. Então agradeço a presença de todo mundo, certo? A gente se encontra no próximo vídeo aí, galera. Obrigado pela sua presença, deixe seus comentários. E eu vou nessa.